coisa boa! Sejam muito bem-vindas nesse sábado com esse super bolo de chocolate, chocolatudo com muito sabor para vocês. E que bom que estão aqui para tomar café da manhã comigo. Eu já vou começar, hoje é ao contrário, já vou abrir aqui, já vou me deliciar com esse bolo logo no início, porque eu acordei com fome hoje. Vamos lá. Suzy, Cláudia, Ignesa, eu já vi que tu estava cedinha ali. Bem-vinda, bom dia, Lisiara. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui. E eu espero que essa aula seja muito especial para vocês. É uma receita um pouquinho diferente do que as que eu costumo passar. Tem um método diferente, um pouco mais... uma técnica, né? Vamos dizer assim, mas muito tranquilo de se fazer, só a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. Então, eu já vou, como eu falei para vocês, já vou começar aqui cortando esse bolo maravilhoso, que até, olha só, uma opção linda aqui, ó, para quem trabalha. Eu gosto da versão desse bolo nesse formato quadradinho, tá? Ó. Aqui eu ainda vou colocar a cobertura. Pessoal do Instagram, corre pro YouTube! E aí eu gosto de vender ele nesse formato quadradinho. Porém, ele sim funciona na forma de bolo caseirinho ou na forma de bolo inglês, tá? Bom dia! Estou tomando café e vendo a sua aula. Estou comendo abacate no café da manhã. Tá delicioso. Que bom! Então, vamos tomar café da manhã junto já? Olha lá. Tem até uma musiquinha. Isso me remete muito. A gente sempre fala sobre momentos afetivos. Isso me remete muito à minha infância, que o meu pai nunca teve uma manhã, principalmente de sábado ou de domingo, que ele não acordasse com uma musiquinha, ou não nos acordasse com uma musiquinha. Então, eu trouxe aí para vocês esse momento aqui para dividir junto comigo. Gente, vocês sabiam disso, dessa forminha, ó? Tá? Então, eu vou tirar. Não é um brownie, tá, gente? É um bolo úmido, mas não é um brownie. Eu vou tirar aqui para colocar. Um pedacinho. Ai, que delícia! Hoje a gente está começando ao contrário. Vamos lá, 15 pessoas. Eu quero curtidas aí no YouTube. E também, vocês sabem que é 20 o nosso número para a gente começar a receita, né? Nossa, meu café hoje tá... Vamos lá, olha só. Esse nosso bolo low carb. Gente, não vai também laticínios, tá? Nesse bolo. Se você utilizar um chocolate sem laticínio, ele não vai laticínio também, tá? Eu vou cortar aqui. Pessoal, olha lá, tô começando já com a receita aqui, cortando um pedacinho para vocês. Quem chegou agora, nosso delicioso bolinho que a gente vai fazer hoje para vocês, tá?
E claro, como eu falei, Inês, me desculpa, mas eu vou ter que hoje começar ao contrário essa live, provando esse bolinho. Gente, ele é a combinação perfeita para quem ama um cafezinho, como eu. Lindo esse bolo. Que espetáculo. Gente, ele não é um bolo super fofinho. Uma que no low carb a gente não consegue fazer um bolo super fofinho. Mas ele é um bolo macio. Olha lá. E molhadinho e com muito chocolate, tá? Não é um brownie. Falando nisso, ontem eu fiz um brownie maravilhoso. Low carb, compartilhei com vocês. E aí, para vocês, um pedacinho. Vamos lá, vamos começar? Que delícia esse bolo. Vamos lá, galera. Vamos para a receitinha, então. Querem aprender? O sabor do bolo low carb é único e delicioso. Eu também acho, gente. Eu aprendi a saborear falando nisso, enquanto, ó, falta 18, galera. Se vocês não enviarem isso aí, eu não começo, não. Eu aprendi a gostar muito desses bolos, tanto é que hoje é muito diferente quando eu vou tentar provar algum outro bolo tradicional. Como eu já falei várias vezes para vocês, a sensação do controle da saciedade, isso me motiva cada vez mais procurar receitas saudáveis, porque o tradicional, o açúcar mesmo, ele nos faz ter essa compulsão do querer mais, querer mais, querer mais. E o low carb... Deixa eu só aqui... Por causa da música, o Instagram já bloqueou aqui a minha live. E o low carb, por mais gostoso que esse bolo é, a gente acaba comendo um pedacinho e por mais que a gente queira mais, a gente já está saciada. E isso me traz bastante satisfação também por ter esse controle e entender melhor o meu corpo para levar para a rotina, né? E não só na hora de comer um doce, mas sim para a rotina também. Gente que está chegando agora, olha lá, vamos aprender esse bolo low carb, chocolatudo e super delicioso, tá? Vamos lá, gente, assim, ó, esse bolo a gente vai fazer com o método espumoso, que a gente chama, tá? A gente precisa, assim, da batedeira, dessa vez, se você quiser fazer a mão com fouet, pode fazer. Porém, o xilitol e o eritritol, no caso, que é o que eu vou 22, agora sim, eu vou começar a receita de fato. O eritritol, o xilitol, os polióis, para ele dissolver aqui nas claras, nos ovos, até quando a gente vai fazer algum merengue, alguma coisa assim, ele demora mais para incorporar, mas ele funciona. Tanto é que a gente faz o merengue também com o xilitol e dá super certo, tá? Então, quer tentar só com o fouet? Pode tentar com o fouet, vai dar certo, mas ele precisa, sim, aerar, incorporar bastante ar nessa minha mistura de ovos no caso, eu estou utilizando o eritritol, tá? Para essa massa ficar um pouco mais leve, porque como vai o chocolate mesmo dentro da massa, então ela fica um pouco mais pesada. Então, eu preciso incorporar um pouco de ar para ela ficar leve. Então, ela fica
foi o que eu falei para vocês, ela não fica um bolo super fofinho, mas é muito saboroso porque vai o chocolate dentro da massa, tá? Você vai deixar a receita no Telegram? Vou pensar. Até o final da live, vamos ver. Gente, a live de quinta-feira é a única live que fica salva no YouTube, tá? Que é o nosso encontro semanal de quinta-feira, toda quinta, às 16h08, eu venho aqui no YouTube, ao vivo, e essa live fica salva para vocês no canal do YouTube, tá? A live de sábado é uma aula gratuita mesmo, e essa fica 24 horas, tá bom? E aí vamos ver aí, se subir mais número de pessoas aqui, eu vou pensar. Pode ser só eritritol sim, Lisiara, eu já vou explicar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, eu também amo low carb, você vai deixar? Bom dia, bom dia. Já riu, né? Vocês estão afobados para começar, vamos lá então. Vamos parar de jogar a conversa fora não, porque tinha bastante informações, mas a gente vai explicando durante a receita. Então, aqui, ó, eu estou com 6 ovos, tá? Consegue ver aí, ó, tá? Aqui no bowl da batedeira. E eu vou utilizar só o eritritol. Quem está me acompanhando nas últimas semanas já sabe que eu estou tentando trocar todas as minhas receitas e reduzindo muito o uso do xilitol, tá? Então, essa receita funciona muito bem com eritritol, porque ela tem bastante líquido e tem bastante gordura. Então, funciona muito bem com eritritol, tá? São 200 gramas do eritritol ou o mix de adoçantes que vocês tiverem aí, tá? E 10 gramas de estévia, certo? Isso aqui eu vou levar para a batedeira e aí vai fazer um pouquinho de barulho agora. Gente, vamos aproveitar e verificar, temos mais pessoas do que like. É isso aí, Inês! Essas que eu gosto no meu time. Vamos lá? Ó, vai fazer um pouquinho de barulho, mas eu já quis mostrar para vocês que demora um pouquinho. Aqui no ao vivo, vocês sabem que eu venho sempre, gosto de fazer o ao vivo para vocês tirarem todas as dúvidas durante o processo. Como eu falei, demora um pouquinho mais do que se eu fosse fazer com o açúcar tradicional, tá? Mas é só isso que eu coloquei aqui. O eritritol, os 6 ovos e 10 gramas da estévia, tá? Começa sempre batendo aos poucos. E aí, quando começar a incorporar, eu aumento a velocidade, tá? Vou baixar o volume de vocês aqui. Perguntas, gente, vão perguntando que eu vou respondendo, tá? Muito alto. Abaixei.
Voltamos, pessoal. Tirei o som aqui porque fica muito alto para vocês, tá? Agora tá tudo certo com o som, vamos lá. Vocês viram que demora um pouquinho. Eu teria que bater mais uns 4 minutinhos, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem aí em silêncio. Vamos lá. A quantidade que quero, Thalita. Quero fazer o bolo hoje. Só tem xilitol. Quanto seria de xilitol? Você vai utilizar 200 gramas de xilitol, mas não vai colocar estévia, tá? A quantidade de xilitol é a mesma do eritritol nessa receita. Você vai colocar as 200 gramas do xilitol, mas não vai colocar a estévia, tá? Isso. Se for o eritritol, são 200 gramas do eritritol mais 10 gramas do estévia. Sumiu o som. Eu desliguei o som de propósito para não dar tanto barulho da batedeira para vocês, tá? E o meu suporte aqui já tinha respondido. Então, vamos lá, ó. Vocês conseguem ver aí? Esse ponto, eu teria que bater mais uns 4 minutinhos, tá? Mas eu quero mostrar aqui, ó. Método espumoso é isso aqui, ó, tá? Vai virar, vai clarear as minhas gemas e a gente chama de ponto de fita. Quando eu levanto aqui o globo e eu consigo mais ou menos desenhar uma fita na minha mistura. Então, se eu observar, eu preciso bater mais uns 3 a 4 minutinhos a minha mistura, tá? Mas eu não quero deixar, vocês conseguiram ver? Não quero fazer mais uma fita na minha espuma. Eu vou deixar aqui, vou reservar essa parte. Para esse bolo, essa parte é muito importante, tá? Vai dar certo de outra forma, ele vai dar certo, mas é bastante importante, a textura dele vai mudar com bater os ovos com o eritritol antes, deixar bem espumoso. Dá para fazer isso com o fouet? Dá para fazer, mas demora um pouquinho, então eu quis fazer na batedeira hoje, vocês sabem que eu gosto de praticidade, mas hoje eu quis trazer uma receita diferente aí, e vocês podem experimentar em casa também, tá? Agora eu vou peneirar, sim, porque eu quero essa minha massa bem leve, como eu falei, é um bolo mais, não sei, ele é mais firminho, porque tem o chocolate dentro do bolo, mas ele é uma massa, ele é um bolo leve, é gostoso de comer, tá? Então, eu vou estar colocando na peneirinha a farinha de coco. Se a sua farinha de coco em casa não for muito fininha, passa ela no liquidificador. E aí, depois você passa ela na peneirinha, tá? Tem receitas que eu chego a passar 2 vezes na peneira a farinha. E olha só, ela demora porque ela é fibrosa, então... Mas bastante paciência. Esse é daqueles bolos do final de semana mesmo, que a gente faz com bastante carinho aí para a família toda, mas que ele é diferente daqueles práticos e rapidões da semana. Apesar que ele é super tranquilo aqui. E, gente, eu já ensinei para vocês, quando vocês têm algumas receitas, eu falei isso bem no início que eu comecei, quando vocês têm algumas receitas que vocês gostam bastante, assim, e que vocês, né, porque quando eu lembro que eu não gostava de bolo de chocolate quando eu era criança, tá? Diferente de muitas, eu não era muito fã do bolo de chocolate. Eu gostava do que a gente chamava de bolo, o bolo de nata, a gente fazia muito no interior o bolo de nata. E aí sim, uma cobertura de chocolate eu gostava, mas o bolo em si eu não era muito fã. Mas sempre tem aquela receita que a família toda gosta, ou que a família se identifica e que vocês acabam fazendo quase todo final de semana, né? Hoje a gente perdeu muito isso, né? Esses momentos afetivos, essas comidas afetivas também. É o tempo de resgatar. Mas a minha dica é, quando vocês têm aquelas receitas, vocês podem fazer durante a semana também. Para as panquecas, para os muffins que vocês têm, já deixam os mix pronto das farinhas. Você pode pesar e já deixa porcionado para vocês. Vocês não precisam comprar pronto esses mix. Colocam certinho e aí no dia que vocês vão preparar, né, vamos dizer, a panqueca, separa já nas quantidades certinhas, deixa nos pacotinhos, só que tem que ser bem fechadinho. E aí, quando vocês vão preparar, é só normalmente acrescentar um ovo ou um líquido, né? Thalita, a receita você vai postar
Estou assistindo, mas estou lavando roupa. Não estou podendo anotar os ingredientes. Ai, gente, eu vou deixar depois na live, tá? Eu vou dar a descrição da live, eu vou deixar para vocês a receita, tá? Mas vamos lá, quem está anotando, foi 200 gramas do eritritol, 10 gramas de estévia, 6 ovos, eu bati, deixei bem espumoso lá na batedeira. E aí, aqui eu estou colocando 140 gramas da farinha de coco. Passando na peneirinha, vou passar todas as minhas farinhas hoje na peneirinha, tá? Então, como eu falei, eu gosto de praticidade, mas hoje eu quis trazer essa receita bem bacana aí para vocês. Receita de final de semana. 140 gramas da farinha de coco peneirada. 40 gramas da farinha de amêndoas, tá? Posso substituir essa minha farinha de amêndoas por outra oleaginosa. Porém, vai mudar um pouquinho o sabor, tá bom? Diário de Ana Luz, de nada. Eu deixo aí para vocês, porque eu quero que vocês façam. Eu estou sentindo falta de mais compartilhamentos. Eu recebo muita mensagem no direct com as receitas de vocês, mas eu queria ver mais fotos e vocês marcando aí essas fotos que para mim faz bastante diferença, eu fico super feliz. Mas também amo receber os compartilhamentos de vocês. E fico feliz também poder estar ajudando quando alguma dúvida surge. E o cacau, gente. São 50 gramas do cacau. Então, vocês podem observar que esse bolo ele tem bastante ingredientes que acabam ressecando a nossa massa. O eritritol, o cacau em pó, estou usando 100% alcalino, tá? Acaba ressecando a nossa massa, a gente tem que cuidar com isso. Então, eu tenho que compensar. Ó, a gente acha que não precisa peneirar o cacau, olha lá, ó. Sempre tem uns gruminhos maiores e nessa massa dá diferença, tá? Vou misturar. Então, foi 140 gramas de farinha de coco, 40 gramas de farinha de amêndoas e 50 gramas de cacau 100% alcalino. Tudo peneiradinho, tá bom? Misturei tudo aqui. Então, eu tenho 3 etapas para essa minha receita. Eu já fiz as minhas gemas aí, o método espumoso, separei as minhas farinhas e agora eu vou derreter o chocolate, porque ela faz parte aí desse bolo com bastante chocolate, tá? Então, além do cacau em pó, eu vou estar utilizando o chocolate, e aí vocês podem escolher o chocolate que vocês têm preferência. Quem quiser usar o 70% utiliza, quem optar pelo low carb sem açúcar também pode ser. Vou derreter o meu chocolate com óleo de coco, tá? Então, vamos lá. Para esse bolo, eu preciso dessas 3 etapas bem bonitinhas, porque senão eu não consigo nem incorporar os ingredientes na massa, tá? Porque como tem bastante farinha de coco também, ela suga aí bastante os nossos líquidos e a maneira mais... Nas minhas postagens tem sempre marco você. Só temos que agradecer. Ai, a Fábio, sim!
bastante, eu adoro. Posso postar nos stories? Claro que sim, Cleonice, deve. Guinness, quantos de chocolate? Olha, o chocolate são 100 gramas de chocolate e o óleo de coco são 100 gramas também, tá? Como ele vai para o micro-ondas, eu não preciso estar com ele em estado líquido, tá? Então, você pode colocar ali as 100 gramas do óleo de coco e aí já derrete junto com o chocolate, tá? Mais dúvidas? Já estou com o meu forno pré-aquecido. Então, como eu falei, gente, no sábado é uma aula mesmo, um pouquinho mais técnica, mas é porque a gente precisa de umas receitas bem bacanas e diferentes também para o nosso final de semana. E até para desafiar vocês com algumas receitas mais técnicas, né? Mexo. Mais um pouquinho. No micro-ondas você sempre tem que ter esse cuidado, tá? Senão vocês acabam queimando o chocolate. Então, coloca 30 segundos, potência média para baixo, e aí mexe, distribui o calor do chocolate todo, e aí coloca de novo se precisar. Perdi a parte dos ovos. Eles vão inteiros, sim. Os ovos inteiros na batedeira com o eritritol, com o xilitol, você vai bater até chegar ao ponto de fita, tá? Mais 30 segundinhos, e aí a gente vai misturar tudo. Enquanto termina de derreter ali, eu vou finalizar os meus ovos que estão na batedeira, tá? Aproveitem, coloquem as perguntas aqui, eu desligando, eu já respondo tudinho para vocês, tá bom? Gente, olha lá como cresceu a nossa mistura dos ovos, tá? E é isso aqui o que eu preciso, tá bom? Então, agora, pode até ser com... Vou usar o fouet, mas poderia ser até com o globinho aqui. Ó, derretidinho o chocolate com o óleo de coco e eu vou colocar. Vocês já fizeram um brownie? O meu brownie eu faço bem no mesmo processo aqui. Filha em aula, outro no filminho, já encaminhei as coisas, não consigo para almoço, anotando as dicas. Agora finalizar lá. É assim mesmo, né? Eu tô aqui também, a gente consegue fazer tudo. Aos poucos, eu vou incorporando, porque eu não quero perder o ar dos meus ovos, tá? Raspa tudo que tem direito. Gente, essas espátulas aqui, ó, são ótimas porque
elas raspam tudo que a gente tem direito aqui. Ó, uma dica para quem faz brownie é a mesma coisa de quando a gente faz o brownie, só que, claro, o brownie vai muito mais chocolate do que essa receita coloca, tá? Gente, agora aqui, ó. Fermento, 15 gramas de fermento e 2 gramas de goma xantana. Vai dar errado a minha receita se eu não usar goma xantana? Não vai dar errado, mas a textura vai ficar um pouquinho mais seca e não vai dar. A goma xantana vai ajudar a dar um pouco mais de liga para o nosso bolo, tá? Coloquei aqui nas farinhas. E aí, aqui, eu vou aos pouquinhos, tá? De baixo para cima, como se a gente tivesse as claras em neve, né? Vou ajudar agora com a espátula, porque sempre fica lá no fundo alguma coisinha de farinha, ou aqui no caso do ovo ou do chocolate, tá? Agora, a minha dica, olha só, ela fica uma massa pesada, olha lá, ó. Pesada não, ela fica firme até por causa da goma xantana, tá vendo? Não se assustem, tá? Que é assim mesmo e vai dar certo aí na casa de vocês, tá? Ó, tá bom? Fica assim mesmo até por causa da goma xantana. Então, aqui, ó, como eu falei, eu tô utilizando essas forminhas. E aí, a minha dica é estar utilizando a forma de pão também, ou a de bolo inglês, para ela não crescer. Quem tem essas forminhas em casa, ela vai crescendo, ela vai abrindo, aí vai ficando o bolinho, parece deformado, tá? Então, eu sempre coloco mesmo usando a forminha forneável, essa descartável, eu coloco dentro da forma aqui. E aqui, vou colocar a minha massa. Ela já fica super bonita assim, ó. Nossa, parece um cookie. E aqui eu preciso ajeitar a minha massa, porque o bolo low carb, se eu não arrumar ele aqui na forma, ele vai ficar do jeito que a gente colocar, tá? Então, eu preciso dar uma ajeitadinha com a espátula, pra ele ficar bem certinho, tá? Eu vou deixar depois a receita embaixo da live, tá? A live vai ficar por 24 horas, gente. Então, confirmam depois que eu vou compartilhar com vocês a receita para ver se tá tudo certinho, tá? Eu falei as quantidades aqui, mas vamos confirmar depois. Aqui, aí dou aquela ajeitadinha. Como eu falei, ele pode ser feito também na forma de caseirinho, aquela forma com o furo no meio, tá? Eu, pela textura dele, eu prefiro fazer ele assim, porque o corte dele fica mais bonito, tá? Então, a minha sugestão é fazer na forma de bolo inglês ou em tabuleiro, que vocês... tabuleiro, forma retangular, que vocês possam cortar depois quadradinhos, tá? E aqui eu vou fazer um testezinho. E aí depois eu conto
para vocês. Vou fazer uma forma de muffin aqui. E aí eu conto para vocês depois como é que ficou. Gente, essa parte eu tô conversando aqui, mas a gente tem que tentar fazer um pouquinho rápido, tá? Senão a gente não consegue modelar o nosso bolo. Tô usando óleo de coco, tá? Para untar. Se alguém perguntar, tô concentrada hoje, vocês viram? Fiz muito atrapalhado na última da pizza. Aí hoje tô concentrada. Aqui. Ai, quem trabalha com... A gente vai ficando viciada aí na balancinha. Caiu um restinho aqui. Então, aqui, fechou. Não. E aí, se vocês quiserem colocar umas gotinhas de chocolate em cima para dar um toquezinho a mais, para deixar ele mais chocolatiudo. Ai, eu esqueci que eu tinha um aqui, gente. Liguei o forno, torrou o meu... Falei que eu não ia fazer atrapalhada hoje, acabei fazendo, olha só. Eu tinha um... Terminando de assar e eu liguei o forno para pré-aquecer no início da live e esqueci o meu bolo, meu bolinho ali virou um carvão, mas ok, né? Tudo bem. Ai, Thalita e suas atrapalhadas. Vou colocar, ó, vou até fazer, como essa tá vazia, vou colocar as minhas forminhas dos muffins aqui. Gente, o forno para esse bolo. Vou tentar botar assim, vou fazer um experimento aqui, ó, junto com vocês. Vou botar ela assim, vou ver o que vai acontecer aqui. Vocês vão colocar no forno ele a 180 graus. Vão deixar 10 minutinhos. E aí, depois, vocês vão baixar para 160 graus. E aí, depende do forno de vocês, mas vai ficar mais uns 20 na forma de bolo inglês, mais uns 20 a 25 minutos, tá? Ai, gente, torrou meu bolo. Mas, enfim, aqui estão os que eu fiz e não esqueci no forno. Vamos lá, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Qual o tamanho da forma retangular? Essa que eu estou usando é 14 por 6. Bom dia, Jerusa. Se não tem a forma forneável, unta e polvilha com alguma coisa, eu passo o óleo de coco, tá? Eu estou testando o spray. Aff, Maria. Eu estou testando o spray, mas normalmente nas outras que eu estava, agora que eu estou usando o spray, é com pincel mesmo, tá? O óleo de coco meio em pasta, você pincela e pode exagerar um pouquinho, que não gruda, tá? Tem gente que polvilha farinha de coco, eu não gosto, passo só o óleo de coco. Tô testando esse spray para ele, para ver se ele fica tipo um desmoldante, mas são testes, tá? O que funciona é o óleo de coco pinceladinho ali, desgruda tudinho, tá? Bater na batedeira 6 ovos com 200 gramas de eritritol. Kátia é uma beleza, olha só. E 10 de stevia. Isso, ficar até bem espumoso. Ponto de fita se chama, tá? Que você vai levantar o globo e aí você faz assim, ó, por cima da espuminha ali do ovo e vai ficar a marquinha. Claro que não fica para sempre, né? Mas você vai ver a marca da fita em cima ali da tua espuminha, tá? Então, 10 gramas, 140 de farinha de coco, 40 gramas de farinha de amêndoas. Eu vou depois conferir a farinha de coco que eu tô em dúvida, tá, gente? Ó, 100 de 40 de farinha de amêndoas, 100 de cacau, chocolate, né? Não é o cacau em pó. 100 gramas de chocolate.
O cacau em pó é 40 ou 50 gramas. 100 gramas é do chocolate, chocolate, que vocês vão derreter com óleo de coco, tá? Aí não precisa ser o 100%, pode ser o 70% ou um low carb que vocês tenham em casa. 15 gramas de fermento, 2 gramas de goma xantana. Isso, Cleonice, só faltou o cacau em pó, tá? Peneirar farinha de coco, farinha de amêndoa, 50, vocês são ótimos, vocês estão dando aula aqui nos comentários para mim. É ótimo para quem está chegando. Derreter 100 gramas do chocolate, 70%, 100 gramas de óleo de coco, isso mesmo, tá? Podem estar utilizando, só não indico usar a manteiga, que a manteiga vai deixar ele mais firme depois quando esfriar, tá? Os fornos domésticos só vão até 180, que dica você dá para chegar a 160? Alexandre, o meu, ele é doméstico, tá? Ele não tem nada de especial, ele vai até 200 e... O meu vai 320, mas normalmente eles vão até 250, 230, é o que eu vejo. Se vocês, a única maneira de controlar a temperatura do forno é com um termômetro de forno, tá? Porque nem assim a gente tem garantia que ele está na temperatura correta, tá? Então, você inicia com 180 graus, e aí o que eu faço aqui na minha cozinha, mas, né, a gente tem que conhecer o nosso forno, isso são com testes, quando eu vou baixar a temperatura, às vezes você chega na temperatura que você quer baixar, e quando ele vai no termômetro, quando você vai baixando, aí de repente dá um tec, dá um barulhinho, o meu faz isso, dá um barulhinho, e aí eu deixo naquela temperatura, porque eu sei que ele vai trabalhar para reduzir a temperatura. Aí quando eu venho, até eu coloco a mão assim, e eu percebo que ele reduziu um pouquinho a temperatura, aí eu vou lá e volto na temperatura que eu quero. Então, vamos dizer, eu coloquei, pré-aqueci a 180, marca para mim, por favor, 9, 10 minutos, 7 minutos agora. Eu coloquei 180 no meu forno, pré-aqueci, coloquei o meu bolo. Aí passou os 10 minutos, eu vou lá no termômetro, baixo até 160 e não deu o barulhinho o meu dá um barulhinho tec, que eu percebo que ele vai reduzir a temperatura. Eu baixo mais, até dar aquele o barulhinho. Eu não sei como é que no forno de vocês, mas vocês podem fazer isso. Baixa ali para um 100, um pouquinho mais, uns 140, e aí vocês, com a mão mesmo, vocês vão perceber que a temperatura reduziu quando estava 180, e depois que vocês passaram para 140, aí vocês voltam na temperatura dos 160, que aí, senão, ele demora muito para reduzir, daí ele é capaz de queimar por fora e ficar cru por dentro, tá? Essa é a minha dica, mas a gente tem que conhecer o nosso forno, tá bom? O meu forno, ele é bem doméstico, bem industrial, bem caseiro aí, tá? Ele não tem nada de especial. Misturar o chocolate derretido com a mistura dos ovos, acrescentar na mistura das farinhas 15 gramas de fermentos, gema xantana, em seguida acrescentar a mistura dos ovos. Isso, vocês vão colocar os líquidos, o chocolate com óleo de coco, misturar com bastante delicadeza ali nos ovos já clarificados, já espumosos, né? E aí, depois vocês vão com calma misturando as farinhas, tá? Thalita, qual o tamanho da forma retangular para essa massa? Eu estou usando da 2 desse, tá? Deixa eu ver, vou medir para vocês. Vamos medir e tirar as dúvidas. A minha é 17 por 7. Dá 2 desse, tá? Fica mais ou menos 350 gramas cada bolinho. Vocês podem estar fazendo na forma retangular e ele não fica muito alto não, tá? Certo? Então, aqui, ó, para deixar vocês bem aborrecidas agora, eu vou botar a coberturinha no meu outro bolo ali.
Aqui eu estou utilizando, não é uma ganache, é um creme de chocolate, tá? É um pouquinho diferente da ganache, ele vai no fogo. Eu já passei esse creme quando a gente fez o bolo de cenoura. Usou chocolate em pó ou em barra. Ana Paula, eu usei os dois, tá? Eu usei tanto chocolate. Olha que creme bonito. Eu vou deixar a receita depois para vocês na descrição aqui da live, tá? E essa live vai ficar 24 horas aí para vocês acompanharem tudinho. Tá? Cadê? Ah, eu queimei o que eu ia colocar a cobertura para vocês, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Olha lá. Esse aqui eu botei as gotinhas de chocolate, mas agora é a hora de fazer o print, gente. Pelo amor de Deus, que delícia. Esse aqui tá cortado, mas vocês podem colocar aqui. Nosso bolinho lindão. E um segredinho agora para vocês. Como ele tem chocolate dentro, quando ele chegar à temperatura ambiente, ele vai ficar mais firme. Aí vocês levam uns segundinhos para o micro-ondas, mas é pouca coisa, senão ele vai ressecar. Levam uns segundinhos, 15, 20 segundos no micro-ondas, e aí ele vai ficar bem úmido de novo para vocês saborearem a hora que vocês quiserem, tá? Nossa forma redonda, 17 centímetros, ele dá um bolo da forma de essa redonda, eu já fiz nessa, tá? Só como eu falei para vocês. Tanto é que as fotos é numa forma de furo, tá? Que dão 2 bolinhos de 15 e dá um grande desse de 23, tá? Só que como para mim, a característica dos bolos dessa forma são bolos bem fofinhos, e esse bolo é um bolo chocolatudo, né? Um bolo úmido, para comer assim com cobertura mesmo. Aí eu sempre levo a característica para fazer nas formas... Já passou 10 minutos já, né? Não? Eu levo a característica dele para essas formas quadradas. O que vocês podem fazer, gente, lembra? Agora eu vou remeter de novo vocês à infância. Olha só, eu adoro, né? Faz um tabuleiro daquelas formas de bolo mesmo, aquelas quadradas, sabe? Retangular. Faz numa de 20 por 20. Acredito que dá bem certinho. E aí, quando ele estiver pronto, vocês cortem, deixem esfriar, cortem. E aí, vocês colocam a cobertura, coloca a cobertura por cima, e a cobertura vai entrar nesse bolinho, igual aqueles nossos bolos que a mãe e a avó fazia. Aí a cobertura entra e depois você serve as porções, tá? Delícia, né? Inês, eu achei que tu tinha ido embora, a mulher estava nervosa aqui sem os seus comentários. Eu consigo fazer a forminha redonda e rechear, fazer camadas? Não entendi qual seria o rechear. Os dois. Posso assar... Delícia, né? Posso assar a massa na forma redonda de 17, já falei. Ok. Posso dividir e fazer um bolo redondo de 17. Tamanho da minha forma e na forma árvore menor. Vou fazer o teste. Pode sim, gente. Aí vocês vão fracionando, tá? Gente... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu esqueci de botar o leite de coco. Agora eu estou olhando aqui, acabou. Gente do céu, por isso que eu falei, deixa eu conferir a receita. Eu não estou com a receita hoje aqui. Eu esqueci de botar o leite de coco no meu bolo. Então, assim, ó, eu queimei um hoje e o que eu botei no bolo. Senhor do céu!
céu, Cleonice, que loucura, né? Cheguei a ficar vermelha agora. Gente, o leite de coco é 130 gramas de leite de coco. Que loucura que eu fiz. Ai, meu Deus. Mas olha só, agora eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tem encontro agora todas as quintas-feiras com as alunas da plataforma Viver Saudável. E mais do que ensinar receitas para elas, eu quero que elas olhem para a massa e identifiquem, né, o que pode estar errado, por quê? Porque muda muito a farinha de uma marca para outra, o tipo de armazenamento, o tempo até da loja, se a gente compra a granel, a maneira que eles armazenam lá as farinhas. Por mais que a gente queira estudar as farinhas, a gente não pode ficar dependendo disso, ainda mais se for para construir o estilo alimentar dentro da nossa casa. Então, essa quinta-feira eu até mostrei ali, conversei com elas essa questão. Eu fiz o meu bolo, como eu já conheço, 130 de leite de coco, tá? Uau, fiz outra receita, mas deu certo com certeza. Então, olha só. E aí, sabe o que aconteceu? Eu vou falar a verdade agora para vocês. Sobrou aqui no meu bolo, mais ou menos, umas 30 gramas da farinha da farinha, da minha mistura da farinha, porque eu percebi que ela estava mais densa. Como eu falo para vocês sobre as farinhas, por isso que eu falei que eu ia revisar a receita, porque eu não estava lembrando direito a quantidade da farinha de coco, né? Que eu passei para vocês foi 140 gramas de farinha de coco. E aí eu senti que ela estava muito pesada e deixei, sobrou ali mais ou menos umas 30 gramas, tá? Mas tá aqui, ó, tá vendo? Então é isso. Não é isso, eu quero passar uma receita certa para vocês. Mas vocês conseguem perceber o bolo e a farinha ali de vocês vão ter esse feeling também para saber se está faltando, se está desequilibrada a receita, se está faltando mais líquido ou mais. Agora eu olhei ali, eu divido o meu cérebro em duas partes, uma ficar na live e outra ficar pensando na receita. E agora eu olhei e eu entendi, eu disse, cara, faltou o líquido e estava ali do restante da minha farinha. Então, eu tenho certeza que o meu bolo vai dar certo, porque eu deixei umas 30 gramas ali da farinha. E por isso que eu falei na hora para vocês que eu ia conferir a receita. O leite de coco, ele vai entrar nos meus líquidos, tá? Eu botei o chocolate, o óleo de coco e eu coloco o leite de coco e misturo, e aí eu acrescento junto com o chocolate. Depois que eu comecei com as suas aulas, estou sentindo segurança na cozinha. Ontem fiz farinha de gergelim e montei muffins. Ai, que coisa boa! É isso mesmo, é para inspirar vocês aí a não ter medo de errar também, né? Olhar ali e pensar, o que está faltando aqui? Porque, principalmente a farinha de coco, gente, a farinha de coco, ela muda muito em questão de absorção, tá? Marcou de novo o tempo para mim? Então, vamos lá, ó. Eu vou repetir a receita para vocês. Peraí. Só um pouquinho, eu vou pegar a minha receita. Eu vou repetir a receita para vocês, mas eu vou deixar na descrição depois, tá? Estou assistindo pela primeira vez. Louca por games. Bem-vinda. Então, vamos lá, ó. Estou tentando, mas vai demorar um pouquinho, tá? Tem que ser leite de coco, pode ser algum leite vegetal. Pode ser o leite vegetal, tá? O leite de coco, ele vai deixar ele tem mais gordura, só por isso. Tá? A gente colocou 6 ovos na batedeira, acrescentamos 200 gramas do xilitol ou eritritol. Se eu colocar as 200 gramas do eritritol, eu vou colocar mais 10 gramas da estévia para acentuar esse meu dulçor, que o eritritol tem um pouquinho menos do que o xilitol, certo? Então, 6 ovos, 200 gramas do xilitol ou 200 gramas do eritritol, mais 10 de estévia. Bati o método espumoso até o ponto de fita, que eu levanto e faço assim ali na espuminha e fica parecendo uma fitinha ali em cima, certo? Aí eu levo para derreter 100 gramas do chocolate 70% ou do chocolate low carb que vocês têm em casa, mais 100 gramas do óleo de coco. Derreto bem, misturo, pode pegar um fouet para não ficar nem um pedacinho do chocolate e reservo, tá bom? Aí eu vou para as farinhas, são 140 gramas da farinha de coco, bem peneiradinha, se precisar, bate no liquidificador, deixa ela bem fininha, se quiser passar 2 vezes na peneira, melhor ainda. 40 gramas da farinha de amêndoas, passa na peneira também,
50 gramas do cacau em pó alcalino, passa na peneirinha também, 15 gramas de fermento e 3 gramas de goma xantana. É opcional a goma xantana, mas ele dá liga aí para o nosso bolo, fica com uma textura mais leve também, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar os meus ovos, que já estão bem espumosos, bem clarinhos, essa mistura. Vou pegar a mistura do chocolate, colocar 130 gramas do leite de coco, 130 gramas de leite de coco, misturar e, aos poucos, com o fouet de baixo para cima, eu incorporo na minha mistura dos ovos. Finalizei ali sem deixar perder esse ar da minha espuminha. Aí eu venho com as farinhas e aos poucos eu vou colocando e vocês viram que ela fica uma massa pesada. Ela fica igualzinho, tá, gente? Por mais que eu esqueci aqui, eu diminuí lá a farinha e ela fica a textura igualzinha, tá bom? Vou colocando as farinhas aos poucos e vou incorporando na minha massa, tá? Como tem a goma xantana, ela dá aquela... fica uma massa mais pesada, compacta ali no início, então eu vou precisar arrumar essa massa na minha forma, senão do jeito que eu colocar ele vai ficar daquele jeito o bolo, tá bom? Bom dia, Márcia, bem-vinda. E aí eu levo para o forno, arrumo, tento não demorar nesse momento, tá? Arrumo na forno, aliso, posso colocar as gotinhas de chocolate por cima, ou depois só colocar a cobertura, tá? Levo para o forno, 180 graus durante 10 minutos, baixo para 160, e nessa forma de bolo inglês ele vai ficar mais uns 20 a 25 minutos, tá? Se for uma forma maior, ele vai ficar até uns 30 minutos, vai dar uns 40 minutos no total. Mas observe o seu bolo, vai ali, faz o teste do palitinho, observe o bolo, porque vocês têm que entender o forno de vocês também, tá? Só deu para entrar agora, não tem problema. Certo, gente? Mais dúvidas? Então, vou mostrar aqui de novo para vocês o nosso bolinho. Vou cortar mais um pedacinho aqui para vocês sentirem a textura dele. Vou pegar esse aqui mesmo. Ó, ele é macio, olha lá, ó, sem fazer força. Só um dedinho. Ele é macio, ele parece um brownie, mas ele não é um brownie. E ele é muito chocolate. Muito chocolate mesmo. Deixa eu pegar esse aqui que tá. É o nosso chocolatudo, tá? Aqui. Delícia, né? Aqui, gente, assim, ó, ele tá morno. Outra dica que eu dou para vocês é não cortar com ele morno, que daí ele amassa, tá? Deixa ele esfriar completamente para depois cortar o bolo de vocês. Certo, minha gente? Deixa eu ver se o muffin tá pronto. Passou quanto tempo? Deixa eu mostrar como cresce. Nem que eu perco depois, gente, porque eu tento mostrar o mais real possível para vocês. Às vezes eu perco minhas receitas aqui, já pediram se eu vendo. Não, porque eu tento mostrar a verdade aqui do que está acontecendo para vocês, tá? Tá quente para dedéu. Lembra que eu botei de meia forminha, olha lá, ó. Olha como ele cresce, tá? Então, por mais que ele é uma massa mais pesada, ó, ele... Não vou conseguir tirar agora por causa das gotinhas, tá? E até porque eu tenho que... Ele sai bem... Ó. Bem fofinho. Essa é a forma menor, ficou menos tempo, tá? Então, ele cresce bem. Aqui. E aqui tá o meu outro. Sabe me dizer quanto tempo deu? No total, sabe me dizer quanto tempo deu? Não, o bolo se mostrou 10 minutos, não? Não? Hã? 15? Gente, eu sou metida, né? Depois eu reclamo que dá errado.
mas é porque eu gosto de mostrar para vocês. Olha só. A massa que eu fiz sem o leite de coco. Ó, funciona em muffin também. Olha lá. Tá? Gente, para o brownie, mais ou menos só colocar mais chocolate, mas tem que compensar um pouquinho mais a massa ali. Tá? Não façam isso, mas eu quero mostrar. Deixem esfriar, tá? Esse muffin é low carb. Fica super bonito, né? E aí depois vocês fazem aquele com a caldinha que tá frio. E aí eu acabo com vocês. Aí do outro lado, né? Chega, ficou delicioso, sem o leite de coco também. Fiz outra receita ao vivo. Não é? Quem sabe fazer ao vivo hoje? Ai, ai, ai. Adoro vocês que ficam aqui comigo ainda, com todas essas atrapalhadas aqui do ao vivo. E eu separo tudinho. Ai. Gente, muito obrigada. Já mostrei aqui várias versões. Fizemos um muffin ao vivo. Uma receita nova ao vivo. Mas anotem, vou deixar na descrição para vocês essa receita. A cobertura é do bolo de cenoura. Vocês podem tanto fazer uma ganache, fica perfeito com uma ganache, mas vocês também podem fazer um creme de chocolate, que foi o que eu fiz aqui, tá? O creme de chocolate, só vão acrescentar o leite de coco, se quiserem manter ele sem lácteos, porque né, ele não foi usado nada de lácteos. Leite de coco, um pouquinho de xilitol, aí é a gosto de vocês. O cacau em pó, vocês vão fazer um creme, e quando ele incorporar bem aí na panelinha de vocês, vocês colocam o chocolate também a gosto, tá? Lembrando que se botar muito chocolate, quando chegar na temperatura ambiente, ele não vai ficar cremoso assim, ó, tá? Ó, vocês estão vendo que, ó, o meu tá frio, mas ele tá cremoso, ó, tá? E é isso que faz toda a diferença nesse bolo. Então, a ganache low carb, normalmente eu uso de 2 para 1, tá? 200 gramas do leite para 100 gramas do chocolate, e no outro dia ela vai ficar firme. Então, como vocês têm o creme de chocolate, vocês vão fazer 3 para 1. E aí o creme vai ficar assim, sedoso até o outro dia. Certo? Fechou, galera! Ótimo sábado para vocês. Muito bom dividir esse momento. E, para quem está aqui ainda, eu tenho uma ótima notícia, que a gente já está com a data certa para o nosso próximo workshop gratuito. Eu não vou falar ainda o tema, mas eu tenho certeza que vai ser delicioso esse tema para todo mundo que está aqui. Então, fiquem ligados nas nossas redes de comunicação, Instagram, aqui no YouTube, que já tem data, e é esse mês ainda, já tem data marcada para o workshop gratuito, tá? Então, quem já assistiu, quem acompanhou a websérie Cozinha com Afeto, já sabe que é uma super aula, é uma imersão aí na cozinha saudável, e esse não vai ser diferente, tá? A gente já tem data, mas já eu não posso ainda falar, que a gente ainda está fechando tudo, mas eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar o tema, eu estou super animada, vai ser super divertido, vai ser um clima diferente, para agradar todo mundo, com muito afeto. Claro que eu não podia deixar essa questão de momentos, memórias afetivas, para trazer para vocês junto com a Cozinha Saudável. Então, fiquem ligadas, já temos data para o nosso próximo workshop, e a partir de semana que vem a gente vai estar divulgando algumas informações.
gratuito, tá? Então, fiquem ligadas que já vai vir muito conteúdo nesse aulão aí, com mais de 2h30, 3 horas, eu tenho certeza que fazer uma live demora 1 hora. Está mais feliz essa notícia. Estou louca para participar. Ai, que bom, eu estou super animada, gente. O tema é muito bacana e vocês vão ficar felizes da vida também junto comigo, tá? Falou, muito bom. Eu vou tirar o meu bolinho aqui, senão vou queimar mais um hoje com essas minhas atrapalhadas, mas a receita é ótima. Façam e compartilhem comigo. Ótimo sábado, façam um lindo final de semana, construam memórias aí na família de vocês e momentos afetivos junto com a alimentação saudável, tá bom? Tchau, obrigada e até aqui no YouTube, até quinta-feira e no Instagram, até daqui a pouquinho, né? Tchau, gente.